E agora vamos partir para o último painel do evento, intitulado Penalidades e Dosimetria. Convidamos à mesa o senhor Climério Leite Pereira, chefe do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora do Banco Central do Brasil, a senhora Adriana Toledo, presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o senhor Fabiano Jantalha, membro consultor da Comissão Especial de Direito Bancário da Ordem dos Advogados, que também atuará como moderador deste painel. Destacamos novamente que as perguntas aos painelistas deverão ser dirigidas ao seguinte e-mail: eventoLei13.506@bcb.gov.br. Senhor Fabiano Jantalha, a palavra é sua. Muito obrigado. Alô? Pronto. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência daqueles que estão nos assistindo aqui pelos canais do Instituto e também pelo canal do Banco Central aqui no YouTube, na internet. Nesse quarto painel, como já colocado, nós vamos tratar de um aspecto complementar em relação àquele que já foi abordado, que diz respeito a penalidades aplicáveis, normatização da dosimetria, dificuldades, pontos de atenção, limitações e da sua revisão pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Conforme acertado aqui entre os participantes, vou passar a palavra primeiro ao Climério, em seguida falará a doutora Adriana, o senhor Climério Leite Pereira, chefe do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora do Banco Central. Por gentileza, a palavra é sua. Boa tarde a todos, cumprimento a todos que estão nos assistindo, cumprimento aqui nossos colegas de mesa, o doutor Fabiano, doutora Adriana. É uma honra estar compartilhando a mesa com pessoas tão ilustres e num momento também tão importante para a gente aqui no Banco Central, que é a celebração, vamos dizer assim, desses 5 anos da Lei 13.506, que ela foi muito importante, está sendo muito importante para o nosso trabalho. Eu acho que até aproveitando... É o bom de falar por último, mas no final é que a gente já aproveita a fala de um monte de gente, né? Já fica mais inspirado, né? Do Flávio Román, de que a gente, no momento de avaliar, né, o que é que a lei trouxe, a minha ideia aqui é trazer um pouco nessa linha, da gente avaliar esses 5 anos, e aí também pescando um pouco da fala da manhã, de que é importante termos estatísticas, termos números sobre nossos resultados. Vou tentar trazer um pouquinho disso, né? Até por ser um estranho no ninho aqui, um economista no meio de tantos advogados, então vou para a minha zona de conforto na minha fala. E dentro desse tema de dosimetria, que é o que está reservado aqui para o nosso painel, eu vou focar a apresentação na questão das multas, tá? Que eu acho que é a pena, vamos dizer assim, é a pena mais comum dentro do processo administrativo sancionador, em qualquer área, né? E eu acho que é a que permite a gente ter uma visão mais abrangente do conceito de dosimetria, em especial nos aprimoramentos que foram feitos em razão da Lei 13.506. Deixa eu passar aqui. Ok. A Carol já falou um pouco dessa parte dos objetivos. Eu estou aqui resgatando o que está escrito lá na exposição de motivos da medida provisória que deu origem, vamos dizer assim, a essa legislação, somente para a gente prestar atenção nos 2 últimos objetivos de uniformizar parâmetros para a aplicação de penalidades aos diversos segmentos fiscalizados e aperfeiçoar os critérios de gradação e aplicação de penalidades pelo Banco Central.
que isso é indicativo de que já naquela época, e a Carol falou bem a esse respeito, de que esse é um projeto já de 2012, então já havia um diagnóstico, né, de que haveria espaço de melhoria nessa questão de assimetria de penalidade e de dosimetria. Então a lei ela vem para colaborar para que a gente preencha esse espaço. Eu destaco aqui 3 dispositivos da lei que eu entendo que foram os que mais permitiram, né, um avanço na questão da dosimetria das penas aplicadas pelo Banco Central, e aqui eu, né, novamente, me atendo mais à questão das multas, embora a gente possa usar esse conceito para outros. Primeiro, a extensão da penalidade de multa de até 12 bilhões de reais. Né? No primeiro momento pode parecer um número alto, mas ele permite, nessa faixa, permite que a gente consiga colocar todo o sistema financeiro dentro dela. A questão da assimetria, de como é que você comporta as instituições aqui dentro. Então, é uma faixa que dá um conforto para você conseguir colocar o sistema financeiro dentro dela, observando que ela vai aqui de 0, vamos dizer assim, a 12 bilhões. Um segundo ponto, que eu acho que foi um avanço na norma, embora não tenha sido originalmente nem ideia do Banco Central, que é a decisão tomada por órgão colegiado. Né? Dá muito trabalho para a gente, né? É muito cara, é muito custosa a decisão colegiada, mas é inegável, né, que, em comparação com a decisão monocrática, o ganho de qualidade que você tem que passar uma decisão no colegiado, o ganho de qualidade que a decisão que é promovido no teor da decisão, quando ela tem que ser submetida aos pares, né, para ser aprovada. Então, eu entendo que isso foi um avanço na questão também da evolução da dosimetria. E, por fim, a regulamentação, a previsão, o comando para que o Banco Central regulamentasse não só o processo administrativo, mas, em especial, a gradação de penalidades. Porque aqui é onde vai ser dada a transparência, né, de como é que o Banco Central entende, como é que o Banco Central mapeia dentro dessa régua, né, gigantesca de 2 bilhões, como é que ele entende que tem que ser construída a gradação, e esse recado é público, está na norma. A partir daí, né, o Banco Central julgador precisa estar atento a esse regulamento na hora de aplicar a decisão. Então, ele dá um mapa de como é que o julgador deve proceder para tomar a decisão. E aí eu vou falar um pouquinho de como é que o racional desse mapa, e aí eu passo aqui um pouco para dentro da minha zona de conforto. Não se assustem com o gráfico que vem a seguir, ele não tem... isso aqui nada mais é do que a publicação do IFDATA, que está na página do Banco Central. São todas as instituições que mandam seus balanços para o Banco Central, e elas estão organizadas aqui, database de dezembro de 2021, por ordem de tamanho, da menor para a maior. Simplesmente isso, é um gráfico que bota a todas as instituições por ordem de tamanho. E aí esse gráfico maior, que vocês percebem, né, comporta aqui o sistema financeiro, praticamente todo, são instituições financeiras que estão aqui, e você percebe uma assimetria forte nele. Né? Você diz, não, mas também tem bancos, coisa muito grande aqui, misturada com coisa pequena, é fato. Mas na hora que a gente discrimina por segmentos, e aí são esses outros gráficos aqui do lado, que eles são de alguns segmentos que a gente selecionou, bancos não S1, o não bancário, instituições de pagamento, o S1, você vê que mesmo dentro de segmentos, a composição é extremamente assimétrica. Né? E aí, né, a gente tem que estar sempre atento na dosimetria, os 2 princípios básicos, né, que é razoabilidade e proporcionalidade. Né? Como ser proporcional num sistema tão assimétrico? Né? Esse é o nosso desafio de aplicação de penalidade. O que esses gráficos estão dizendo é o seguinte, mesmo nessa aparente linha reta que tem no gráfico maior, se você colocar uma lupa e olhar no detalhe cada trecho desse, ele vai ter esse mesmo formato, vai ter um formato muito parecido com esse que a gente tem nos gráficos ao lado. Ou seja, nosso sistema ele é assimétrico, desigual e desproporcional. Portanto, a gente precisa ter um sistema de aplicação de penalidade que tente contemplar essa característica do nosso sistema financeiro. Como é que isso, a resolução 3.1, que é onde sintetiza isso, ele já tinha na origem, na circular 3857, ido nesse caminho.
A 131 aperfeiçoou algumas coisas, mas ela basicamente traz aquilo que a Circular 3857 lá de 2017 já trazia, que é o critério de aplicação das penalidades. E aqui ele é dividido, estou dividindo ele aqui em 6 estágios, mas dependendo de como você faça a conta, isso pode ter mais ou menos. Aqui é a minha avaliação de como ele é dividido, né? O primeiro estágio é definir, a partir do tipo administrativo, que a gente, né, conversou bastante aqui na parte 3 aqui do nosso evento, a partir daquele tipo administrativo, ele vai se encaixar em uma determinada faixa de penalidade. São 6 faixas, né, 3 iniciais conforme o tipo e mais 3 superiores, se esses tipos forem considerados graves, né? Então, esse é um primeiro passo para se firmar uma penalidade. Você identifica qual foi o tipo administrativo que está sendo enquadrado e se ele é grave ou não. A partir daí, você vai identificar uma dessas 6 faixas de utilização, cada uma com seus respectivos valores. Não vou entrar aqui no detalhe dos números, né? No segundo momento, você vai olhar, né, nesse primeiro momento, você olha a infração. No segundo momento, você olha quem praticou a infração, qual é a instituição, a que segmento ela pertence, né? E aí, para cada um desses segmentos, você tem um fator de ponderação, né? Então, no segmento, só para dar um exemplo aqui, na comparação do segmento do banco S1 com o banco não S1, você está dizendo o seguinte: uma mesma irregularidade, de uma mesma característica, se for praticada por um banco S1, ela vai ser punida 10 vezes mais do que se for no banco S1. Aqui está a lógica da dissuasão, obviamente, e da percepção de que quanto maior a instituição, quanto mais complexa, quanto mais penetração na sociedade, maior o risco, maior o dano que uma irregularidade que ela pratique vai ter sobre a sociedade. É sobre isso que o regulador atua para tentar evitar. Portanto, a pena ela segue essa mesma proporção, né? Ela é compatível com a complexidade e com o grau em que a instituição afeta o mercado. E aí, na hora que a gente faz essa distribuição do fator de ponderação do menor para o maior, que é esse gráfico azul aqui da direita, você percebe que ele já começa a ter uma distribuição muito parecida com aquela distribuição que a gente viu no gráfico anterior. Ou seja, você já começa a alinhar a gradação da penalidade com a distribuição que a gente tem dentro do sistema financeiro, né? E esse gráfico aqui embaixo, mais colorido, na verdade, né, não fui eu que elaborei, pedi para o meu filho, que é matemático, pega olha isso aqui, olha essa função aqui, faixas, fator de ponderação, desenvolve uma função a partir disso. Ele desenvolveu o programa lá e cuspiu esse gráfico aqui, tá? Todo colorido aqui. Aí eu só separei alguns fatores de ponderação para ficar mais fácil de visualizar, que é um gráfico gigantesco, mas mostra exatamente isso, essa construção de como a gradação de penalidade, ela tenta mimetizar a gradação da distribuição das instituições no sistema financeiro. Então, essa é a lógica aqui desses primeiros estágios da faixa do fator de ponderação, é você tentar manter o princípio da proporcionalidade. A partir de então, uma vez identificado a faixa e o fator de ponderação, você já está em uma dessas retas aqui do gráfico, você vai fixar a pena, né? E aí a norma expressa, né, a resolução 131 diz quais são os fatores que o julgador deve levar em consideração para fixar a pena, né? E aí vai ter a capacidade econômica, o valor das operações, enfim, todos esses critérios que estão, o grau de lesão, não vou entrar aqui no detalhe de nenhum deles. A ideia é que você parte da base dessa reta e vai acrescentando valores à medida que você percebe, que o jogador identifica que esses fatores estão acontecendo naquele caso concreto. O único que você pode aumentar ou diminuir é os antecedentes, que se forem maus você acrescenta mais pena, se forem bons você pode diminuir um pouco a pena. A partir desse ponto em que você fixa a pena base,
entram os fatores agravantes e os atenuantes. Para cada fator agravante, se acresce 20% do valor da multa. A gente está falando sempre aqui de multa, mas mantidas as devidas proporções, isso vale também para as penas de inabilitação. E os atenuantes, para cada fator atenuante, tem uma redução de 20% em relação àquela pena base que foi fixada. Você fixa a pena base, coloca os agravantes, a partir da pena final agravada, você vai trazendo os atenuantes. E aí você chega a uma pena, que é a pena final desse processo. E, em seguida, você passa para um terceiro ponto, que são os limitadores. E aqui esse vale a pena a gente tratar com um pouquinho mais de cuidado da questão do limitador. Qual é a ideia aqui? O regulador deu todo o mapa. Disse, olha, é assim que você vai olhar o sistema jogador, assim que você vai aplicar os critérios. Isso vai te dar um número, vai te dar uma multa que você vai aplicar, uma dose, né? Mas cuidado, na hora que você aplicar a dose, observe se essa dose não está matando o paciente, né? Ela tem que ser uma punição, mas não é função da punição. Isso está escrito lá no voto em que aprovou a circular 3857, não é função da punição afetar a continuidade operacional, afetar a prestação de serviço, ou seja, destruir valor, destruir negócios, né? Se isso também está expresso no voto, se a intenção do Banco Central, do regulador, diante da nocividade de uma prática, é retirar a instituição ou uma pessoa do mercado, existem os instrumentos, né, adequados para isso, né? Então, a ideia aqui é de que, nesse momento, né, o jogador olhe o mundo real, olhe de fato com a instituição que ele está julgando, para ter certeza de que você não está julgando uma instituição com patrimônio, usar aqui o exemplo até que a Carol utilizou, de 10 milhões, e está aplicando uma multa de 100. Né? Isso não vai fazer o menor sentido, até porque, e aí a gente tem várias razões. Primeiro porque contraria a própria lei. Né? A própria lei 13.506 diz que, ao aplicar a sanção, deve ser observada a capacidade econômica do infrator. Isso é um dispositivo legal que tem que ser observado. Né? O segundo fator também é esse de não afetar a continuidade de serviços. Né? E, no âmbito do sistema financeiro, isso tem um apelo ainda maior, porque a gente sabe que é um sistema baseado na confiança. Né? E o regulador não pode ser um fator, né, ele está ali para zelar pela estabilidade do sistema. Né? Não é desejável que o regulador seja um fator de instabilidade do sistema, aplicando sanção que leve a uma insolvência de instituição. A gente sabe que o mercado ele precifica o futuro. Né? No momento em que o regulador tira uma instituição por meio de insolvência, por aplicação de uma multa desproporcional, o mercado não vai mais olhar para aquela instituição, ele vai olhar para todas as outras, saber quem é que está operando naquele mesmo segmento, quem é que está trabalhando com aquele mesmo tipo de produto, e vai especular a respeito da confiabilidade de todo um segmento, com instituições que nada tem a ver com esse processo. Então, esse cuidado o regulador precisa ter, porque as suas decisões têm um potencial de afetar a própria fidúcia que o mercado financeiro exige. Então, esse eu acho que é um acréscimo na norma muito importante e que contribuiu demais para que as assimetrias fossem corrigidas ao longo do processo de decisão. E aí, passando um pouquinho para a questão da avaliação dos resultados, e aí vou voltar a falar aqui de números, né? Como é que a gente... Aqui é uma tentativa, né, até já... parece que estava adivinhando, né, antecipando a provocação sobre termos de estatísticas para avaliar o desempenho das nossas políticas. Aqui é um pouco a ideia de avaliar o desempenho dessa política da Lei 13.506 a respeito das multas. E essa comparação é o seguinte, 2003, 2017, 5 anos antes das leis, todas as multas aplicadas em processos sancionadores a segmentos regulados, né, então aquelas multas de atraso de declaração, multas cambiais não estão aqui, é só no segmento regulado, né, comparado com as multas aplicadas nos últimos 5 anos. É evidente que essa é uma comparação que não é puro sangue, tá? Porque a gente sabe que muitas multas aplicadas nos últimos 5 anos
atende a cenários normativos, a irregularidades que foram praticadas nos 5 anos anteriores. Então, aqui tem, não está puro esse segundo cenário, mas já permite avaliar uma tendência. Né? Foram 215 processos julgados, multas aplicadas, processos julgados, né, entre 2003 e 2017, 195 julgados nos últimos 5 anos. Nesses 215, 708 multas aplicadas, nos 195, 462 multas aplicadas. Nos 5 anos anteriores, 913 milhões de multa. Nesses últimos 5 anos, 139 milhões de multas. Parece que houve uma redução drástica, esse termo foi até utilizado pela manhã, mas não é exatamente isso que acontece. Na hora que você separa justamente a assimetria, você pega o percentil acima do 95. O que é isso? Pega aqueles 5% das multas de maior valor. Entre 2013 e 2017, elas respondem por 92% desse total. O que é que eu estou dizendo aqui? Que dessas 708 multas, 35 representam 840 milhões. Né? É extremamente assimétrico. Esse número já cai para 56% quando você olha o cenário dos últimos 5 anos. Né? Se a gente olha o percentil abaixo de 95, ou seja, tira o efeito de cauda, olha a grande maioria das multas aplicadas, você vê que entre 2013 e 2017 elas totalizam 73 milhões, isso a gente está falando de 670 multas, né? E entre 2018 elas totalizam, e 2022 totalizam 60 milhões em 440 multas. Então, a multa média desse percentil abaixo do 95, que é a grande maioria das multas, ela aumenta de 109 para 139 mil, ou milhões, desculpe, mil, estou falando milhões, mas é mil aqui nos dois números, nesse último número. É 73 milhões, e agora estou falando 139 mil per capita, né, vamos dizer assim, a multa. Importante destacar que aqui é multa a pessoa jurídica e física, tudo junto, tá? No agregado. Então, no total, as multas aumentam, na média, mas dentro de uma proporcionalidade, né, de um número muito mais proporcional, com menos outliers, vamos dizer assim, menos pontos fora da curva, em relação ao que se tinha antes, o que é um indicativo de que a redução de assimetria está sendo conquistada. Na parte de baixo, quando a gente compara por segmento, isso fica bastante claro quando você observa que antes você tinha uma multa média para corretora e distribuidora muito superior a bancos, por exemplo. Não parece, né, não soa intuitivamente razoável que seja assim. E aí você percebe que nos 5 anos mais recentes, esse número já tende a assumir um comportamento mais dentro do esperado, indicando, né, que também a proporcionalidade está sendo melhor alcançada, né, mais recentemente. Então, aqui são alguns números que reforçam essa política. E um último número que eu acho que é importante, né, até para trazer a questão da razoabilidade também, né, a contestabilidade dessas multas. Né? A gente pega os mesmos números, né, 708 multas, 913 milhões há 5 anos antes, 462 multas nos 5 anos posteriores, e a gente verifica que nos 5 anos anteriores, apenas 14% das multas aplicadas não foram objeto de recurso ao Conselho de Recursos. Né? O grau de irresignação foi muito maior. E agora, após Lei 13.506, esse número sobe em todos os aspectos, né? Absolutos, relativos, monetários. Ou seja, você tem um conjunto muito maior de processos que são resolvidos sem precisar ir à segunda instância, e isso sem perder valor monetário, ou seja, mesmo com mais do que o dobro de multas em termos de valor, né, você consegue ter 42% de processos resolvidos na primeira instância, dando a indicação que a questão não é aplicar multa maior ou menor, é aplicar multa maior onde tem que ser aplicada a multa maior, aplicar multa menor onde tem que ser aplicada a multa menor, e essa sensação de justiça, né, isso foi mencionado também, é percebida, né, pela solução do processo mais rápida. A gente sabe que o processo você permite resolver muito mais rápido se você soluciona ele em primeira instância. Né? Eu não vou passar, o segundo lado aqui
dessas figuras. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente percebe que nos 5 anos anteriores todos já foram julgados, enquanto que nos 5 anos posteriores ainda tem uma parcela significativa para julgar. Então, essa comparação não é adequada fazer esse tipo de comparação nesse momento. A gente precisa de um pouco mais de tempo para entender o comportamento desses processos em segunda instância. Mas eu acho que a indicação de que a litigiosidade está sendo reduzida na primeira instância também é um indicativo positivo de que estamos aplicando dosimetrias mais justas. Acho que meu tempo já esgotou, eu fico por aqui à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Climério. Parabéns pela elucidativa exposição, com dados, com números, né? Parece que estava até combinada a pergunta que foi feita hoje de manhã sobre as estatísticas, mas eu acho que a base empírica ela nos dá um maior conforto para a gente ter um maior instrumental analítico para que a gente possa tomar as nossas conclusões, sobretudo de natureza jurídico-política, né? Em termos de normatização, legislação, etc. Bom, ato contínuo, passo a palavra para a doutora Adriana Teixeira de Toledo, nossa ilustre presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Doutora Adriana, por gentileza. Obrigada, Fabiano. Boa tarde a todos. Começo cumprimentando o Climério, o Fabiano, colegas aqui de mesa, que eu tenho a honra de compartilhar, e também ao presidente do Instituto que nos convidou para esse evento, Henrique Machado. Muitíssimo obrigada. É uma honra ser lembrada para os eventos do Instituto, que são sempre muito brilhantes, muito produtivos e muito objetivos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, para mim também é uma honra, como meu colega Marcel me antecedeu aqui, nos antecedeu, estar aqui de volta, né? Eu sou desta casa, tenho muito orgulho de ser desta casa, ter me formado nesta casa e 2 anos depois de estar cedida, voltar aqui para um evento tão bacana com tantos colegas que revejo aqui hoje. Então, essa oportunidade de nós falarmos da Lei 3.506 realmente é algo muito oportuno, né? Não há dúvida, pelo tudo que nós já ouvimos hoje, que a lei representa um avanço no processo sancionador, né? Havia uma necessidade, né, de todos que envolvidos nesse sistema, de que houvesse uma mudança do marco regulatório do processo sancionador. Eu acho que a lei ela satisfaz, de fato, ela endereça os problemas lá em 2017, né? Obviamente, sem prejuízo de continuarmos melhorando, né? Já foi dito aqui também, os tipos abertos, como o doutor Flávio Roman comentou, são sempre uma abertura que facilita a interpretação pelo regulador, mas não acho que é unânime o reconhecimento de que a lei trouxe, de fato, uma melhoria para esse sistema. Bom, eu vou me permitir, antes de adentrar exatamente no painel sobre dosimetria, falar um pouco do nosso conselho, esse ilustre, ainda desconhecido por alguns, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ele é um órgão que foi criado a partir da competência do Conselho Monetário Nacional, que, né, antes de 85, é quem julgava os recursos, fazia a revisão das decisões sancionadoras do Banco Central. E, então, naquele momento, exatamente pela necessidade de uma especialização maior, foi, então, criado o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Então, tenho muito orgulho de estar hoje presidindo esse colegiado, né? Tem sido um aprendizado, eu tenho apenas 1 ano e um pouco mais de 1 ano e meio à frente do colegiado, mas o aprendizado, tanto com os colegas como com os advogados que lá militam, tem sido uma grande honra. E poder compartilhar com o Banco Central, com os órgãos de primeira instância, tudo que a gente enxerga, que a gente passa, é ainda melhor, né? Então, esse evento realmente é de muita importância para nós. Então, a competência legal, só para ilustrar rapidamente, a competência legal, hoje, o julgamento dos recursos e pedidos de revisão de órgãos de primeira instância no âmbito do mercado financeiro, né? Não só o Banco Central, mas também a CVM, o COAF, a própria SUSEP, no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro, também o CNJ, e até a Polícia Federal. São poucos os casos, né? O nosso maior cliente é mesmo o Banco Central e a CVM, nossos maiores clientes,
mas temos também casos que vêm do mercado de seguro e de segurança da polícia. Bom, aqui os principais temas, acho que também não precisamos adentrar isso aqui, nós já vimos aí as infrações, os números, né? A gente tem essa evolução aqui trazida, quero fazer um registro aqui de agradecimento à minha equipe, no nome do nosso secretário-geral, André Wilson, que está aqui nos acompanhando hoje, que faz aí o levantamento desses dados. A gente não tem a facilidade que o Banco Central tem com os dados, mas a gente está buscando isso, né? De fato, a gente tem trabalhado para aprimorar esse levantamento, a consolidação dos dados do Conselho, e essa evolução de estoque nos últimos 5 anos vai ilustrar um pouco, vai nos dar aí alguma informação, como o Fabiano comentou, o doutor Fabiano comentou, ajuda a gente a fazer essa gestão, né? A gente percebe aí um pequeno, na verdade, até podemos dizer uma certa manutenção dos processos, mas varia de cada instituição, né? Então, aqui está consolidado todos os órgãos, Banco Central, CVM, COAF e SUSEP. Mas mais importante para mim, acho que é esse slide próximo, que fala exatamente desse dado que já foi trazido pelo Climério sobre o percentual de recursos que são propostos e são revisados. Então, nós temos aí uma média, acho que bate mais ou menos, Climério, com o que você traz, de 20% dos recursos nós revisamos, né, parcialmente. Então, o que mostra em azul é o que a gente mantém, o que o Conselho costuma manter. Aqui fazendo recorte só de Banco Central, tá? Esse slide ele mostra só processos oriundos do Banco Central que a gente preparou exatamente para essa fala hoje. Então, em verde, o percentual de revisão que a gente costuma fazer. E, em geral, Climério, na dosimetria da pena, né? É o que a gente vê, você tem esse número aí, bate um pouquinho com o que você trouxe. Aqui nesse slide, deixa eu voltar aqui. Aqui nesse slide nós temos as informações que também mostram, por recorrente, por ano de ingresso até 2021. Né? A gente trouxe até 2021 porque é o número que eu tenho consolidado lá, que mostra a evolução desse trabalho que vem sendo feito a partir do acréscimo que a Lei 3.506 trouxe, né, para dar mais ênfase na proporcionalidade das multas. As multas eram muito tímidas, muito módicas, a Lei 3.506 trouxe efetivamente uma mudança de paradigma para isso, né, e houve aí um incremento exponencial dos valores das multas, obviamente com essa proporcionalidade que o Banco Central vem fazendo, que está com a parametrização colocada na resolução 131, né, consolidada da 3857. E aqui, esse próximo slide, ele traz por ano de julgamento, quer dizer, ilustra bem, tanto um como o outro, aquele é dos ingressos, e esse é dos processos já julgados por recorrente. Então, mostra aí a tendência de incremento do valor das multas. Acho que isso leva à conclusão da efetividade do processo sancionador. Né? A gente precisa pensar que o processo ele não existe por ele mesmo. O processo ele tem uma finalidade, e a finalidade ela é alcançada a partir da sanção aplicada. Se fizermos aí uma comparação com um projeto de escalar uma montanha, é quando a gente põe a bandeirinha lá na montanha. A gente sobe a montanha, né, instrui o processo, tem o contraditório e ampla defesa, e a gente só alcança efetivamente o êxito no projeto quando aplica a sanção. Então, para mim, esse é o cume, tal a importância da sanção para o processo sancionador. Né? Então, entrando aqui em alguma parte da individualização da aplicação das penalidades, no que diz a lei, eu queria fazer alguns comentários. Né? Então, essa questão, acho que da individualização da pena, trazida também pelo Climério, me parece muito adequada a forma com que o Banco Central vem agindo na segmentação das IFs. Né? Havia mesmo uma assimetria, né? Nós percebíamos isso na aplicação nos processos antes da Lei 3.506 e, a partir da 3.506 e da regulamentação pelo Banco Central, essa segmentação a partir
Então ficou mais, me parece mais proporcional na medida necessária, né? Porque ela tem que ser, aí já falando do próximo item, ela tem que ser efetiva. Ela tem que ser efetiva e retributiva. Ela tem que responder efetivamente ao ilícito, mas também pensando quem é a instituição, quem é a pessoa que está sendo punida, porque senão isso se torna inócuo, né? Então, de fato, não há muito preocupação de ser uma pena absurdamente pesada, exatamente por causa dos limitadores que a lei traz. Eu acho que, e esse é um papel muito importante do regulador, né, que na primeira instância consegue estar mais perto do fato, está mais perto das provas, né, do que nós, em segunda instância. Precisa haver um cuidado precioso em relação a essa proporcionalidade. Eu acho que isso tem sido bem feito, né? A motivação para poder garantir a segurança jurídica, né? Nesse aspecto, Climério, me permita fazer aí uma sugestão. Acho que ainda podemos melhorar, né? Obviamente, nós demoramos um pouco a julgar os processos. Hoje já julgamos alguns processos de 2021, 2022, mas não exatamente é o nosso maior volume. A gente pretende trabalhar, avançar para que isso seja cada vez mais rápido, mas a gente ainda vê nos processos que já vimos julgando algumas dificuldades, às vezes, na motivação para esses itens trazidos pela 13.506 no que diz respeito à dosimetria. Então, nesse ponto aqui, eu acho que pode haver alguma melhora, né? Porque o método atual previsto na lei, ele traz essa facilidade, né? Você aplica a pena base com esses parâmetros, com esses itens que foram regulamentados, né, que a lei permitiu a regulamentação pelo Banco Central, e depois as agravantes e atenuantes, né, com as causas de aumento. Então, acho que fica mais fácil, inclusive, de motivar, né, para que a gente possa ter mais segurança na hora de apreciar os recursos, porque nesse vácuo, nessa falta, às vezes, de informação dos autos que fica aí o resquício para essa revisão, muitas vezes, feita pelos conselheiros. Bom, eu entendo que na leitura da lei a gente alcança ali critérios gerais e critérios específicos para a dosimetria da pena. No que diz respeito aos critérios gerais, né, a gente tem que olhar sempre a repercussão da aplicação no mercado, né? O Banco Central tem sido muito cuidadoso em relação a isso, eu acredito. O caráter dissuasório e o desenvolvimento econômico, né, é uma preocupação, né? Não tem como a gente dar uma dose do remédio maior que possa matar o paciente, isso é uma coisa que realmente é importante. Então, não necessariamente a multa tem que ser um valor altíssimo, ela tem que ser na medida que vai ser, de fato, corresponder àquela infração. Aquela sanção tem que ser, de fato, ter o caráter dissuasório e garantir essa resposta que é prevista, que a sociedade espera a partir do processo sancionador, né? E a capacidade de detecção do ilícito, a gravidade da multa, né, com a segurança que tem que ser necessária com os precedentes também. Acho que olhar os precedentes, a gente no Conselho tem trabalhado muito com isso, porque traz esse sentimento de justiça, né, que muitas vezes os recorrentes nos apontam, né? Mas aqui houve um ilícito com a mesma gravidade, com os mesmos contornos, as mesmas e houve uma penalidade muito diferenciada. Então, isso nos preocupa. Então, a gente tem que, sim, olhar para os precedentes. Claro que a gente pode, eventualmente, superar os precedentes, e é necessário, a lei nos permite isso, quando faz, por exemplo, mudanças como fez a 13.506, mas a gente tem que dar, né, a justiça leva a garantia quando a gente também tem esse cuidado em relação aos precedentes. Bom, de novo, eu volto à motivação da decisão, né? Exatamente porque é um parâmetro, se ela não está bem motivada, não está bem especificado nos pontos fáticos que trazem esses elementos que podem haver aumento, agravamento da pena base e do agravamento da pena, fica o risco de revisão pelo Conselho ou pela Justiça, porque o recorrente ele pode, né, buscar essa revisão pelo Judiciário. Não é comum, né, mas é possível. O duplo grau sempre garante isso ao recorrente. E por fim, é uma coisa que também acho que é importante, a lei ela abarca isso, né, ainda principiologicamente, e a gente lá no Conselho olha muito isso, vislumbra muito isso, é a efetividade na cobrança. Isso não é um papel nosso, isso não é papel do Conselho de Recursos, isso devolve isso para o Banco Central, mas essa questão da eficiência, né,
do recolhimento da multa, acho que deve ser sopesada na hora da aplicação da penalidade, porque ela precisa ser efetivamente cumprida, a ponto, senão o apenado, o infrator, ele vai dar de ombros e vai dizer, pode cobrar porque eu não vou pagar, né? Então, ela acaba não tendo o papel a que se destina quando se coloca uma penalidade muito acima dos limites que a lei traz. Então, acho que é importante ter esse balanço, né? E obviamente, tomar todas as medidas para que a gente não seja criticado em relação a essa falta na cobrança. Bom, e quanto aos critérios específicos, são aqueles, obviamente, que estão no artigo 10, né? Em relação à gravidade e à duração da infração, o grau de lesão, o perigo de lesão ao sistema financeiro, o sistema de consórcio, o sistema de pagamentos, né, a instituição ou até a terceiros. E isso tudo quem pode ver mesmo quem tá instruindo o processo na primeira instância. Então, é muito importante que o processo venha instruído com todas essas informações para que a gente, no processo de revisão, a gente consiga enxergar isso com clareza, né? A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a capacidade econômica, né? Todos esses são os pontos que a lei traz no artigo 10. O valor da operação, a reincidência, a colaboração do infrator com o banco para apuração da infração. Então, na nossa visão, a gente considera aí são os critérios específicos. Então, conjugados os critérios gerais com os critérios específicos e uma motivação bem feita, eu acho que, né, obviamente, utilizados os parâmetros que o Banco Central escolheu, traz-se aí uma aplicação muito bem feita do processo sancionador. Muito bem. Aqui, só para ilustrar para vocês, ratificando o que foi dito pela conselheira Márcia no painel da manhã, a gente tem uma judicialização baixa. A gente tem aí teve um incremento em 2021 do número de processos. Aqui não é só do Banco Central, tá? O Flávio colocou bem, talvez o grau de judicialização do Banco Central seja menor, a gente lá presta os subsídios à União quando a gente vai para o judiciário. Obviamente, nós somos chamados a prestar subsídios e, de fato, me lembro aqui que, nesse 1 ano e meio que lá estou, tem muito mais casos do COAF da CVM do que do Banco Central. Mas eu especularia, eu apostaria a dizer que esse número também ampliou-se por causa, de fato, da mudança da Lei 13.506. Acho que é um reflexo, né? E estamos todos aprendendo. Assim como o Banco Central já disse que está aprendendo, nós no Conselho estamos aprendendo a aplicar melhor a lei, os advogados também estão aprendendo, e acho que esse aprendizado passa por essa experiência de, eventualmente, levar os processos ao judiciário. Né? Então, o nosso desejo é que a gente diminua cada vez mais, nossa intenção é que diminua cada vez mais, a gente busca muito isso, todas as vezes que estamos lá julgando cada caso, em cada sessão, a gente pensa muito nisso, isso aqui, essa decisão que eu vou tomar vai levar a uma judicialização ou não, né? A gente tem muito essa preocupação, contribui para a tomada de decisão, e a gente tem sido muito cuidadoso em relação a isso, e a gente percebe que essa judicialização, ela reverte muito pouco, o percentual de reversão dos processos é mínimo, são, como dito aí, 2%, né? Tem aí um volume ainda aguardando o julgamento na segunda instância. Felizmente, o judiciário demora, né, um pouco mais do que a gente para julgar, e a gente ainda não tem o retorno disso. E, em geral, só para contextualizar, esses casos que vão para o judiciário, e até porque existe, obviamente, um limite para a correção do processo sancionador, processo administrativo sancionador, em geral, havendo efetiva comprovação de algum vício, o que o judiciário faz é anular a decisão e devolver para a gente julgar, né? Então, ele não reforma a decisão, diz, não, isso aqui está errado, ele reconhece o erro, ele, né, se é fato mesmo, reconhece e devolve para a gente julgar, ou seja, vai cair na nossa mão de novo. Então, a gente tem mesmo que trabalhar para que isso não aconteça, para que a gente dê todas as garantias ao recorrente, confirmado aí, né, garantido o princípio do contraditório da ampla defesa e toda a segurança jurídica possível para que não haja esse questionamento e nenhuma dúvida se, porventura, for ao judiciário. Bom,
do que diz respeito aqui à questão da dosimetria, eram esses os pontos que eu tinha para falar. A gente, obviamente, tem alguns outros aspectos que eu quero aqui aproveitar o momento para comentar com vocês. E os desafios que a gente tem enfrentado no Conselho, né? Saindo um pouco agora, só aproveitar o espaço aqui que nos é dado. Então, a gente tem essa questão dos tipos abertos, né? Muitas vezes é difícil da gente conseguir trazer a efetiva comprovação, né? A tipificação do que está descrito na lei, mas acho que cada vez mais a gente tem conseguido fazer, sanar e superar esse problema, né? Segmentação do mercado, obviamente, essa ampliação recente que o mercado financeiro tem sofrido, é de fato um desafio para todos nós, porque são aprendizados novos, né? Essa questão do equilíbrio da dosimetria, sempre coloco isso como um desafio, porque é exatamente o ponto nodal onde o Conselho se debruça, né? Geralmente é nisso, tanto no Conselho do Sistema Financeiro como no Sistema de Seguros. É nesse o ponto que a gente se debruça mais. E não poderia deixar de comentar o uso de novas tecnologias, né? As infrações elas estão sendo cometidas através de novas tecnologias e a gente precisa compreender, né? A gente precisa extrair daí muitas informações para entender essas novas formas de cometimento do ilícito. Então, não são poucos os desafios. No que diz respeito à transparência, a conselheira Márcia comentou também pela manhã, os nossos painéis, a gente já publicou agora recentemente, 2 meses atrás, os painéis estão disponíveis no site, a gente está aprimorando ainda, tem algumas informações disponíveis lá para qualquer usuário, quem quiser. Então, é uma preocupação que a gente tem de também dar muita transparência, sem que a gente, obviamente, descuide da questão do sigilo, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, se tratando de processo sancionador, a gente tem que ter essa reserva. Então, é um desafio que a gente tem enfrentado também, né? O sistema de jurisprudência é um sistema que a gente pretende implantar em 2023, ele vai trazer para a gente uma facilidade maior nos julgamentos, inclusive na previsão dos precedentes, no que diz respeito à dosimetria de penalidades, isso vai nos ajudar bastante na busca de casos similares para que a gente possa dosar melhor. E, obviamente, ele é um desafio, a implantação desse sistema, né? Os processos estão no SEI desde 2017, ali foi uma inovação, inclusive, eu não posso deixar de fazer esse registro da minha antecessora, Ana Maria Neto, que trabalhou arduamente para conseguir implantar o Sistema Eletrônico de Informações no Ministério da Economia. Foi a partir do Conselho que o Ministério da Economia implantou o SEI. Então, nós fomos o primeiro órgão a ter o sistema. Isso trouxe uma facilidade muito grande, mas uma preocupação de cada vez, né? Agora, então, nós estamos trabalhando na padronização das ementas, né? De forma bastante cuidadosa. Temos que fazer a catalogação dos acordos, a gente tem que manter isso funcionando. São muitos anos aí, um passivo grande, né, que a gente tem que catalogar, definir os critérios de pesquisa para esse sistema, né? A Márcia, como conselheira, tem participado ativamente nesse processo exatamente por isso, para ter a visão do conselheiro, para facilitar a pesquisa, né, a busca. E, obviamente, manter depois a base atualizada, porque se a gente tiver uma base de dados desatualizada, ela não tem valor, né? E, por fim, queria comentar que desde 1º de junho desse ano, quando foi decretado o encerramento da crise sanitária, a gente baixou uma portaria, a portaria 4537, determinando que as sessões de julgamento do Conselho permanecessem de forma ordinária por videoconferência, embora elas fossem realizadas aqui nesse espaço, nesse auditório confortável. A ideia de fazer reuniões por videoconferência tem garantido transparência, né? Muito mais facilmente. Então, a gente tem casos lá de advogados que fazem suas defesas estando até em outro país. Tivemos recentemente um caso que ele tinha viajado, o advogado tinha viajado e entrou onde quer que ele esteja, sem prejuízo nenhum, inclusive, né? Então, isso é muito importante, né? E nós fizemos essa avaliação, ficamos o primeiro ano da minha gestão avaliando se nós voltaríamos presencialmente, se valia a pena ou se nós permaneceríamos trabalhando como estamos, e a ideia que nós chegamos é de que, com a eficiência trazida, o aumento da produtividade, a garantia da transparência, a otimização de tempo, valia a pena permanecer trabalhando desta forma.
embora nada supere, né, o calor humano, o olho no olho, que a gente tem que continuar fazendo eventos como o de hoje para garantir esse afago no coração. Tá? Então, eram essas as minhas impressões que eu gostaria de compartilhar e me coloco à disposição também para tirar as dúvidas que forem necessárias. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Adriana. Eu agora vou me permitir tirar o chapéu do moderador, colocar o chapéu do debatedor. E aí, nessa condição, eu queria fazer um registro, antes de falar sobre o processo administrativo sancionador, antes de falar sobre dosimetria, eu queria falar sobre gratidão. E eu queria aqui fazer esse registro, eu acho isso muito importante, também tem o lado humano de todos nós, mas praticamente tudo que eu tenho na vida hoje, inclusive a minha esposa, eu devo ao Banco Central. Porque o Banco Central me nomeou para Belém do Pará, e aí lá eu conheci a minha esposa, foi a minha primeira lotação, esposa, filho, família, etc., enfim, tudo. E eu gostaria de fazer esse agradecimento aqui na pessoa do doutor Cristiano Kozer, nosso ilustre procurador-geral, que aqui em Brasília foi o meu primeiro líder. O pessoal diz que é chefe, eu acho que líder é mais bonito, né, mais completo. E eu tive a satisfação de aprender muito, e ainda aprendo até hoje, mas toda a minha trajetória como advogado, eu tinha 4 anos de formado quando cheguei ao Banco Central, toda a minha trajetória como advogado, lá se vão quase 20 anos, os cabelos brancos já começam a aparecer, foi forjada a partir do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu ouvi, do que eu senti. Eu aprendi até com ascensorista sobre processo administrativo e regulação. Política monetária você aprende aqui bebendo água, o acompanhamento da política creditícia que o Banco Central de alguma maneira faz, você aprende no elevador, você aprende no café, o ambiente é muito rico. E eu gostaria de compartilhar aqui, sobretudo com os colegas que estão aqui na casa, mas também aqueles que estão nos assistindo. Eu tive a oportunidade, nesse meio tempo, de conhecer várias organizações, fui cedido a ministérios, depois que deixei a Procuradoria, fui servir na Câmara dos Deputados, como consultor legislativo, em que área? No sistema financeiro, depois fui seguir o caminho da advocacia. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui, não é rasgação de seda, quem me conhece sabe. Não existe casa como o Banco Central. Não existe ambiente de excelência, e eu, pelo menos, não tive a oportunidade de vivenciar o ambiente no âmbito nacional e internacional, acadêmico, político e jurídico. Não existe casa tão densa, tão dedicada, tão profissional, eu, pelo menos, não tive essa oportunidade, quanto o Banco Central do Brasil. E eu falo isso com a tranquilidade de quem saiu daqui, enfim, tenho aqui vários dos meus ex-colegas, além do Cristiano, Adriana, Flávio, Machado, Marcel, quanta coisa a gente não conversou, não aprendeu, não trocou, enfim, eu sempre fui metido a falar, mas era só para disfarçar, para eu ficar melhor um pouquinho na discussão, mas eu aprendi muito mais. E agradeço a todos vocês, inclusive, que estão aqui, e ao meu amigo Henrique Machado, em quem personifico o agradecimento por estar aqui. Bem, dito isso, acho que a gente ouviu aqui um pouco das avaliações institucionais. Eu queria, como representante da OAB aqui, designado pelo meu presidente da comissão aqui, Bruno Toguchi, fazer algumas considerações muito rápidas e ainda dentro do tempo aqui, que foi colocado para o painel, sobre essa questão. E eu vou me deter especificamente sobre essas questões da dosimetria, que é um aspecto que tem me chamado bastante a atenção. Obviamente, o cachimbo faz a boca torta, e a perspectiva que eu tenho, ela acaba sendo um pouco, como advogado, ela acaba até sendo um pouco menos crítica, porque eu já estive do outro lado do balcão, por assim dizer, e consegui sentir a racionalidade que orientava cada uma dessas normas. Mas eu acho que a grande beleza de um evento como esse é trocarmos pontos de vista, e como eu sempre digo, um copo olhado de 2 ângulos diferentes, você pode ver sombras diferentes, projeções diferentes e ver, portanto, coisas diferentes. Bom, o que eu queria colocar aqui? Como já foi falado inúmeras vezes, a origem da Lei 13.506, ela remonta basicamente a 2 institutos. O doutor Isaac foi muito feliz hoje na abertura do evento, ao mencionar a MP 784, que é de junho de 2017, que depois caducou, mas imediatamente foi seguida pelo projeto de lei, que é o de número 8843 de 2017.
E, ao longo da minha vida profissional, eu aprendi, até por força de minha experiência que tive na Câmara, que um dos grandes valores da lei não está nas suas disposições, mas sim na sua exposição de motivos. É lá que a gente vai encontrar elementos para uma interpretação teleológica, para uma interpretação sistemática, enfim. E a exposição de motivos da lei, o Climério reproduziu um pouco aqui, ela traz 2 elementos que são muito importantes, como justificadores da edição da, então, medida provisória. Um era a uniformização dos parâmetros utilizados para a aplicação de penalidades, e o outro era aperfeiçoar os critérios de gradação e de aplicação de penalidades. Mas percebam que a justificação do projeto de lei, que tem iniciativa parlamentar, foi o deputado Paulo Avelino, se não me falha a memória, a justificação do PL é um pouco diferente e ligeiramente garantista, ou mais garantista. E o que é especialmente caro para nós advogados. Ela fala na necessidade de uma, abre aspas, atualização sistemática das normas, o que até aqui conversa com o que nós estamos falando, mas ela fala de uma questão muito importante, que é a elevação ao plano legal de normas que estavam... Eu nunca consegui decorar, se era a resolução 1060 ou 1065 que disciplinava, que tinha um procedimento. Eu nunca consegui decorar esse número, 1060. Pois então, 5 anos mexendo com isso na área e não conseguia decorar isso aí. Acho que é por causa dessa confusão dos anos. Mas, veja, nesse âmbito, eu acho, e aí eu vou me dirigir especialmente à presidente Adriana, eu acho que nós focamos muita energia naquilo que era, de fato, talvez mais urgente naquele momento, mas a gente deixou de lado algo que é muito importante. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional não mereceu a atenção que era devida nesta lei. São poucos, repito, a gente trabalha com o que tem, no parlamento a gente aprende isso, né? É o seguinte, é o que tem para hoje, é o que dá para fazer para hoje. Mas eu acho que passou ao largo, talvez, do legislador, e passou ao largo, nesse processo de avaliação, que em um cenário disso, já foi muito explorado aqui, de tipos abertos ou de normas em branco, né? Num cenário que eu prefiro trabalhar muito na linha de regulação por princípios, num cenário em que você fala em algo que é muito caro, porque nós não estamos falando só de direito administrativo sancionador, nós estamos falando de direito econômico. Uma das técnicas mais comuns e mais bem-sucedidas do direito econômico é a técnica da deslegalização, ou seja, eu não preciso colocar tudo que está na lei, certo? A gente coloca princípios, a gente coloca comandos gerais, e essa aclimatação ela vai se dar no âmbito infralegal, tanto normativo quanto jurisprudencial. E nesse passo, me parece que houve uma tímida, muito tímida e assistemática previsão do processo no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que está aí há 87, 86, 40 anos, 40, se eu não estou errado, quase 40 anos, e ainda não subiu para a lei. Então isso é essencial? Não, o Conselho funciona bem, está funcionando bem. Mas funciona bem porque, em certos momentos da nossa história, não funcionou tão bem. Década de 80, década de 90, a gente tinha um problema grave, quem tem um pouco mais de visão, problema grave de organização, de institucionalização. Por conta de quem o comandava? Não, por conta da dificuldade de recurso, infraestrutura, etc., etc. Mas o ponto é, se estamos aqui, como eu disse, diante da necessidade de elevar ao plano legal determinadas regras, parece muito lógico que não se faça pela metade ou em parte. E, ainda que ciente de que essa talvez não fosse a prioridade momentânea, porque existiam outros elementos muito mais urgentes a serem tratados e abordados, aqui nós estamos tratando justamente de pontos de melhoria. Então, eu acho que um aspecto que é preciso é elevar ao plano legal uma série de regras sobre a organização do Conselho. Por quê? Porque pessoas passam, instituições ficam. Leis estabilizam instituições, o funcionamento de instituição, dão garantia aos jurisdicionados. Então, nós não está escrito em pedra que todo esse cenário garantista que a gente vive hoje permanecerá, porque amanhã ou depois alguém edita um decreto, revoga, extingue o Conselho, bom, extinguir não pode, porque está na lei, mas subtrai dele uma série de elementos de competências, de atribuições, de prerrogativas, de toda a procedimentalização, e simples assim. Então, eu acho que grande parte das normas, acho que a maioria esmagadora, ainda está no âmbito infralegal. Isso fragiliza um pouco a atuação do ponto de vista legal. Então, eu acho que um aspecto, um dever de casa que a gente poderia se debruçar e refletir é
como contribuir para uma maior estabilização do Conselho, tanto no que diz respeito à a composição, acho que já está muito madura, sobretudo com a portaria editada há pouco mais de um mês, mas eu acho que isso é importante, que isso esteja claro. O Conselho hoje, isso, acho que cabe aos representantes da OAB dizer isso, algo que talvez de outra maneira pudesse gerar algum constrangimento, mas o Conselho hoje, ele é conduzido no peito e na raça por quem dedica o seu profissionalismo a ele. Mas o Conselho hoje não tem uma estrutura, não nos parece ter uma estrutura adequada para fazer frente àquilo que se espera dele. E, apesar disso, vem apresentando resultados excepcionais. Então, eu acho que a gente precisa dar maior atenção ao Conselho de Recursos, tanto do ponto de vista institucional, de maior estrutura, de melhor funcionamento, para que o Conselho possa fazer ainda mais do que tem feito. E por que isso? Porque eu insisto nisso. Não só porque, como representante da OAB, eu falo em garantismo, mas também porque o Conselho tem uma coisa que é muito importante para o processo administrativo sancionador, que nenhum outro ente ou órgão tem, que é o elemento alteridade. Ele é um órgão externo ao Banco Central, embora tenha representantes do Banco Central, a gente vê que os representantes do Banco Central, historicamente, têm se comportado com muita independência. E ele tem um elemento que é fundamental, ele tem 4 pessoas que dão o olhar do mercado, que fornecem um ponto de vista alternativo, que nem sempre, talvez pela prolixidade, muitas vezes, dos advogados, ficam tão claros no papel. E muitas vezes, quando a gente recorre a um conselheiro, não é que o conselheiro do mercado vá sempre absolver ou vá sempre reduzir pena, não é esse o ponto. Mas o conselheiro do mercado introduz no colegiado um elemento, diz, espera aí, que tal se a gente também tentar analisar sob essa outra ótica? Tem uma operação que a princípio parecia grave, mas veja, diante dessas situações, diante desses elementos, talvez a gente tenha um outro ponto de vista. Isso enriquece o Conselho e fortalecer a sua atuação com esse elemento de alteridade contribui para o aprimoramento ainda maior do Conselho. Eu acho que aqui há, do ponto de vista procedimental, um aspecto que também precisa ser e que precisa ficar mais claro. Nós temos o processo administrativo sancionador na Lei 13.506, que tem uma série de disposições, mas, ao tratar do Conselho, a lei refere que se aplicam ao Conselho apenas parte desses elementos. Então, isso faz com que, por exemplo, não haja uma exigência legal de uma declinação ou de uma análise mais detida da dosimetria pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Isso tem feito porque há uma provocação, muitas vezes, dos advogados nos processos, das partes, enfim, mas isso nem sempre, não há a garantia legal de que isso seja feito, pelo menos, com o mesmo grau de detalhamento que nós temos no âmbito da primeira instância, onde esses requisitos estão colocados. Isso que eu estou falando é muito mais profundo do que parece. Alguém pode dizer, mas é claro que o Conselho tem isso. Bom, então, é claro por quê? Porque eu suscito isso no recurso administrativo, ok? Mas vamos olhar a lei, o artigo 29, por exemplo, ele não remete à necessidade de, em sede de revisão, ou recursal, o Conselho declinar, porque, não, espera aí, vamos revisitar ou percorrer novamente todo o ciclo de dosimetria. O que muitas vezes o Conselho faz, eu vou falar depois sobre isso, é, digamos, a utilização de parâmetros autorreferenciais. Em situações como essa, o Conselho já tem aplicado, então está de acordo com a jurisprudência, etc., etc. Bem, então, acho que do ponto de vista institucional, a mensagem que eu gostaria de deixar como representante da ordem aqui é: precisamos dar mais atenção ao Conselho, estruturalmente, administrativamente, precisamos deixar essas pessoas exercerem em sua plenitude todo o seu profissionalismo, toda a sua dedicação. E também fortalecê-lo do ponto de vista legal, elevando, afinal de contas, a expressão não é minha, foi da própria lei, foi do próprio projeto de lei, elevando ao plano legal uma série de outras normas. Mas sobre o critério de aplicação de penalidades, Climério e colegas do Banco Central, eu queria, então, agora especificamente sobre o Banco Central, eu queria trazer uma reflexão sobre um aspecto que me parece muito interessante para a dosimetria. Me permitam aqui os colegas só revisitar, porque eu acho que alguns que nos assistem talvez não tenham tanto esse trânsito na matéria, mas dentro do âmbito penal, que acaba servindo de inspiração, ou muitas vezes de aplicação reflexa ou subsidiária, nós temos aquele sistema trifásico que todos nós conhecemos,
que são a primeira etapa de fixação da pena base, a partir do que se chama de circunstâncias judiciais, quais são elas? Culpabilidade, está no artigo 59 do Código Penal, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento das pessoas envolvidas, né? A segunda etapa, circunstâncias atenuantes e agravantes, terceiras causas especiais de aumento e diminuição da pena, como a tentativa, enfim. E o Climério acabou de nos mostrar que a gente tem 6, na prática a gente acaba tendo 6, mas veja só, na lei, a lei, da forma como ela foi redida, no artigo 10, ela não prevê esse sistema fásico. Ela faz um all-in, uma mistura grande, condensação grande de elementos que devem ser considerados. Ela faz isso no artigo 10, mas ela não estabelece essa rotina, essa procedimentalização. Mas, ainda assim, isso não chega a ser um problema, porque, especialmente no âmbito do Banco Central, o artigo 36, inciso 1º, como o Climério já colocou, estabelece ao Banco Central, confere ao Banco Central a atribuição para regulamentar essa matéria, e ao se referir, sobretudo, à gradação das penalidades. É um dos aspectos que é colocado. E essa competência, como o Climério também colocou, é atualmente expressada na Resolução 131, de manhã foi falado na Circular 3857, mas ela já foi revogada. A Resolução 131, de 2021, nos artigos 38 a 57. E a gente vê que, no âmbito do Banco Central, houve um grande cuidado em replicar, de certa maneira, o procedimento penal, não porque fosse totalmente obrigatório, mas porque a racionalidade daquilo corresponde a um grau tão elevado de concreção de princípios constitucionais que não pareceu razoável reinventar a roda, nem necessário. Então, isso foi feito ao estabelecer as regras sobre a pena base, na Resolução 131, isso está nos artigos 46 a 50, e depois as agravantes e atenuantes. Mas, aí aqui eu tenho um ponto de aprimoramento interessante, e aí eu vou trazer a visão do advogado, daquele que está ali atendendo ao cliente no dia a dia. Existem 2 fatores que estão aqui presentes no Código Penal, que são considerados, que não estão previstos aqui, mas que poderiam ser considerados, às vezes até são considerados, mas que eu acho que eles deveriam merecer uma maior atenção. No Código Penal, isso é colocado em termos de motivos e circunstâncias do crime. Talvez isso seja considerado dentro do item de reprovabilidade ou de reprovação da conduta, mas isso não é feito de maneira expressa. E por que eu considero isso importante? Porque há atos que muitas vezes as instituições praticam, e eu já tive quase uma dezena de circunstâncias em que eu pude ver isso, como advogado, que a instituição pratica num determinado cenário, ou de estresse, ou de transição de governança, ou sei lá o quê, que em outro cenário ela não praticaria. Há atos que são pautados por questões isoladas, e muitas vezes podem até revelar uma falha de governança, um diretor que assinou alguma coisa, que praticou algum ato, etc., etc., mas há atos que têm uma sequência gigantesca de instrução, e colhe parecer daqui, colhe parecer dali, passa para o comitê de auditoria, passa para não sei o quê, passa... E tratar atos isolados com atos que passaram por um processo mais denso de avaliação e tratar atos que foram praticados num cenário extremo, da mesma maneira do que atos que foram praticados em um cenário de normalidade ou até de falha de governança, me parece ser algo que carece de uma melhor reflexão, não me parece algo justo e adequado. E por quê? Porque a gente precisa fazer análise, como o Código Penal coloca, uma análise circunstancial, contextualizada, para que a gente possa, finalmente, aplicar tudo aquilo que sempre se esperou de um regulador, ou de um supervisor, aqui no caso, que é a aplicação da chamada regra de julgamento do negócio. É muito fácil, às vezes, a gente fazer um julgamento, e na vida é assim, quanto mais na vida pública. Quando a gente está, eu sempre uso essa expressão, quando a gente está no ar-condicionado, num cenário já posto, quando eu conheço as consequências, é aquilo que aconteceu, eu analisar o chamado viés retrospectivo, analisar a coisa, mas como você não percebeu que isso ia dar errado? Bom, eu não percebi que ia dar errado porque foi a primeira vez que eu fiz, porque não tinha um parâmetro no mercado, porque me pareceu razoável, porque eu achei que aquilo ali estava dentro de um conforto jurídico mínimo e, portanto, eu não vi, não por incúria, mas porque eu
entendi, firmei a convicção de que aquele ato estava minimamente dentro de um contorno, ou no espaço, como a gente diz no direito, né, público, espaço de escolhas razoáveis. Então, eu acho que a gente considerar como um elemento aqui esses motivos e as circunstâncias do crime, por absorção, por arrasto, por traslado desses critérios, dentro do julgamento dos processos administrativos e, principalmente, da dosimetria da pena, me parece algo que contribuiria muito para o aprimoramento desse processo decisório. É algo fino, é algo sutil, mas eu já tive diante de situações em que eu procurei, em processo administrativo, apontar, dizendo, olha, não é razoável exigir da instituição, naquele momento, tamanho grau de exigência, de rigor, etc., porque aquele cenário era justificado por tal ou qual circunstância. Então, antes que alguém diga, mas não está na lei isso. Não, aí eu diria, acho que nós podemos fazer isso dentro de um contexto permitido pelo artigo 10, inciso 1º da lei, ao tratar da questão da gravidade da infração, ou seja, refletir a gravidade não só na tipificação do que é conduta grave, mas refletir a gravidade em termos de grau de reprovabilidade de determinada conduta que está ali sendo considerada. Acho, então, que a gente teria, até na própria resolução 131, o artigo 46, inciso 3º, um espaço de abertura. Um segundo ponto de aprimoramento que eu gostaria de colocar diz respeito a algo que já foi falado aqui, acho que em 2 painéis, gravidade da infração. A lei me parece ter adotado, a lei adotou, na minha visão, um critério que poderia ter sido diferente ou um pouco melhor. Quando você coloca como gravidade da situação, o doutor Flávio mencionou isso aqui, quando você coloca a qualificação de uma infração pelo resultado, você introduz elementos que nem sempre o próprio jurisdicionado e administrado tinha condições de prever naquele momento. Então, quando você tipifica a gravidade pelo resultado, você joga para o jurisdicionado todo o risco daquela decisão, o que em si a gente poderia resolver com uma regra básica do direito empresarial, dizer, olha, o risco do negócio é seu, ok. Mas você joga para ele o custo da imprevisibilidade de uma decisão, o que nem sempre pode ser de todo imputado a ele, porque às vezes simplesmente você não tem clareza nas normas, e não porque elas sejam defeituosas, mas porque a matéria é complexa. Então, o que eu acho é que tipificar pelo resultado, eu acho que a gente ainda precisa, não vou dizer que a gente vai mexer nisso, o sistema está consolidado, não se mexe nesse ponto, esse tipo de questão agora. Mas eu chamo a atenção para algumas coisas, e aí eu vou me remeter à minha fala inicial aqui, ao elemento alteridade e ao ponto de vista de quem está do outro lado do balcão. Senhores, artigo 4º e senhoras, artigo 4º, inciso 2º, diz que constituem infrações graves, por exemplo, contribuir para gerar indisciplina do mercado financeiro. Eu tenho muita dificuldade de explicar a todo momento perguntas que eu recebo reiteradas, o que é, afinal de contas, a indisciplina no mercado financeiro. Ok, já foi declinado aqui, eu acho que foi Carolina quem falou isso, etc. Mas percebam, se todo o objetivo da lei foi dar mais transparência, dar mais clareza, nós precisamos deixar isso mais claro. Em lugar nenhum está escrito que é gerar indisciplina. Isso fica tão subjetivo, e não é aberto, isso fica tão subjetivo que eu posso encaixar qualquer ato aqui dentro. Não estou dizendo que se o faça, de modo algum, mas eu estou dizendo, a gente testa a qualidade de uma norma pelo grau de esgarçamento semântico que a gente vai esticando ela até ela rasgar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu consigo dizer que qualquer ato de uma política de concessão de crédito, etc., ou de um modelo de contrato que eu uso, de alguma maneira, pode gerar indisciplina no mercado financeiro. É óbvio que o Banco Central não vai fazer isso, é óbvio que o Banco Central tem... Mas, às vezes, comunicar isso melhor, explicar isso melhor e, sobretudo, o artigo 4º, declinar em uma futura resolução o que configura cada uma dessas hipóteses,
ajudaria em muito. Isso significa dizer que a norma é falha? De modo algum. Nós estamos aqui, o copo está sempre meio cheio, e não meio vazio. Então, fica aqui um registro de uma sugestão para que este tipo de elemento seja considerado num eventual aprimoramento, no futuro aprimoramento da norma, para que o jurisdicionado tenha maior clareza sobre este ponto. E eu vou lhe dizer que esta dúvida em relação às hipóteses do artigo 4º, ela é muito mais comum do que parece, pelo menos para mim, que como advogado atuo diuturnamente prestando consultoria para instituições financeiras de pequeno, médio e grande porte. Então, eu estou trazendo a experiência do outro lado do balcão, né? Bom, o terceiro ponto e último, antes que a placa, que eu já estou vendo que você está mexendo nas placas aí, antes que a placa levante, o terceiro e último ponto voltando ao que eu falei antes do aspecto do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, eu acho que a presidente Adriana foi muito feliz quando ela coloca que o Conselho tem se debruçado sobre essa questão da dosimetria. Mas os jurisdicionados ainda carecem de um pouco mais devagar, de um esmiuçamento analítico dos elementos que levam o Conselho, muitas vezes, a rever a norma ou a não rever a norma. Muito mais quando é o caso de não rever. E por quê? Porque o Banco Central tem toda o Climério acabou de mostrar 6 fases aqui. E muitas vezes não fica claro para os jurisdicionados em qual das fases, por exemplo, se o Conselho revir ou não, qual das fases o Conselho considera adequada ou inadequada, ou por que essa multa é de 100, não é de 200 ou é de 300. O que a gente observa, e aí, de novo, o que eu falei no início da minha exposição, é ainda uma autorreferenciação das normas, das decisões. Então, olha, em casos tais, tais e tais, esse Conselho já adotou esse parâmetro de multa. Só que, quando a gente faz essa autorreferenciação, a gente corre um risco do ponto de vista das garantias penais, que é violar o princípio, a garantia constitucional da individualização da pena. Então, se a gente diz, não, eu estou aplicando 100 mil, ok, o Banco Central avaliou bem, etc., e em outros casos o Conselho já reconheceu essa multa. Ok, mas o que assemelha aquele caso em julgamento de outros que estão em julgamento? Percebam que o Banco Central mesmo não faz isso. O Banco Central não faz a autorreferenciação de suas decisões. Eu nunca vi, salvo engano da minha parte. Então, talvez uma solução fosse considerar um pouco mais esses elementos e, em lugar da autorreferenciação, adotar realmente um critério decisório um pouco mais analítico. E dentro daquilo que eu tenho feito, isso significa que as decisões do Conselho têm algum problema, Não, não é disso que se trata. Mas estamos todos aqui falando o copo está meio cheio, vamos enchê-lo um pouco mais. Então, é nesse ponto que eu pediria que as minhas observações fossem recebidas. E, repito, não são observações fruto da mente ou da reflexão do Fabiano, mas de conversas que temos na Comissão de Direito Bancário, de conversas dos meios acadêmicos, de tudo aquilo que a gente vê e ouve acerca dessa matéria. Bem, com essas palavras, e antes que a plaquinha de 1 minuto tenha subido, eu gostaria de agradecer, eu gostaria de abrir a palavra, não sei se a água subiu, né? Então eu vou gastar 1 minuto aqui, não tem problema. Eu gostaria de saber se a doutora Adriana, se o Climério, até porque eu fiz algumas citações, referenciações, se tem alguma outra observação, algum ponto a ser colocado. Não, eu acho que as observações são muito pertinentes, muito instigantes, né? Sem dúvida, estão todas anotadas, está tudo gravado, a gente vai rever com todo carinho, e eu acho que é para isso que estamos aqui, realmente, para debater. E eu acho que eu lembro até quando eu passei por Machado a prévia de como é que ia ser esse evento, eu falei, um advogado com experiência, né, em litigar aqui, que é justamente para a gente ter essa visão de quem está do outro lado do balcão, e foi brilhante. Só isso, obrigado. Bom, da minha parte, eu agradeço também ao doutor Fabiano pelas considerações postas.
minha intenção é até contratá-lo agora para fazer a defesa do Conselho lá no Congresso, para a gente elevar ao nível legal toda a estrutura, tudo que a gente precisa para trabalhar. Mas, tirando a brincadeira, eu agradeço efetivamente o reconhecimento, Fabiano. Você realmente é bastante atuante, conhece há algum tempo já o trabalho do Conselho, e tem sido uma luta muito grande a gente manter a estrutura. Me dá muita alegria o reconhecimento que você já fez, inclusive, dirigido a nós lá, não é porque está em público, você já dirigiu uma mensagem a mim, que eu repassei à secretaria, pelo trabalho que a gente tem realizado com tão pouco. Mas o fato é que, desde dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda reconheceu essa necessidade, o Ministério da Economia agora, reconheceu essa necessidade e nos deu uma estrutura própria, né? Antes nós contávamos aqui com o apoio do Banco Central, mas nós temos hoje uma estrutura própria, ainda que muito tímida, né? Com poucas pessoas, mas a gente tem tido o apoio incansável do secretário especial do Tesouro, e a quem agradeço, aproveito para agradecer, pelo apoio que tem nos dado a cada demanda que a gente faz. Então, todos esses resultados que a gente tem trazido graças a esse apoio que o Ministério tem nos dado, mas eu concordo com você, acho que para que a gente garanta institucionalmente todas essas melhorias, essa elevação, precisaria estar em lei, né? A Lei 13.506 tem mais de 70 artigos e, salvo engano, apenas em 4 artigos ela menciona o Conselho, acho que 4, 5 vezes. Exatamente, e apenas para dizer que cabe recurso ao Conselho, nada além disso, né? Nada além disso, para falar que a tramitação da peça é dirigida ao Conselho e não faz mais nenhum menção ao Conselho. De fato, isso é uma coisa que a gente deve, no futuro, se debruçar para que a gente possa melhorar. Em relação à segunda parte da sua fala, da autorreferência, como eu disse a você, é uma preocupação em relação aos precedentes. Acho que o sistema de jurisprudência vai nos favorecer nesse aspecto, né? Eu acho que a gente conta muito hoje com a memória dos mais antigos lá, dos conselheiros mais antigos, dos procuradores, como o doutor Euler, que está aqui nos prestigiando, mas a gente precisa efetivamente trabalhar com um sistema que nos dê mais segurança. De qualquer maneira, lembrando que o Conselho é um conselho paritário, é um conselho que tem, como você colocou, a visão do mercado, isso enriquece muito o nosso aprendizado, e nem todos são advogados, né? Então, temos que lembrar desse detalhe. Então, por mais que a gente busque, e eu tenho trazido isso muito à tona nas discussões, nas reuniões, a gente tentar melhorar cada vez mais esse aspecto. Eu acho que faz todo sentido e coincide com o que eu falei, que eu acho que é importante a garantia da motivação, ainda que o julgador não precise esmiuçar cada fato e cada ponto, né? Isso é bem claro, acho que a jurisprudência já é pacificada nesse sentido, que a gente não precisaria, e por isso talvez o uso um pouco demasiado da autorreferência, como entendi a sua crítica, mas porque nós nos valemos dos precedentes para garantir essa motivação. Mas o recado está dado, eu espero poder melhorar e atender as expectativas dos advogados também. Agradeço o seu registro, tá bem? Muito obrigada. Bom, de minha parte, devolvo então a palavra, mais uma vez agradecendo pela presença de todos. Antes, eu só queria fazer um registro. Queria saudar a presença do doutor Euler aqui, na condição de representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que presta um serviço magnífico de apoio aos conselheiros, à administração do Conselho. A Procuradoria tem sido muito atuante, muito cuidadosa, muito zelosa, com a isenção, a imparcialidade e a consistência que todas as normas aplicáveis determinam que se faça e como se proceda. Então, fica aqui o cumprimento em nome da OAB pela atuação da PGFN perante o Conselho. Devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias aqui e declaro encerrado esse painel.